Aham. Tá. Okay. We're already recording. Oh. Is your thing on? It is. Wonderful. I wanted to get a picture with everybody. Okay, we'll do that. Turn around here. Everybody say hi. I'll wave on this side. There we go. Catch it. I had faith in you. Isso é uma prova de fé. We walk by faith, not by sight. Andamos pela fé, não pela vista. When you're a father of girls, you have to teach them to catch. Quando você é pai de meninas, você precisa ensinar elas a pegar, a receber o passe. I have a question. Tem uma pergunta. I've heard two ways to say good morning. Eu ouvi duas maneiras de dizer bom dia. I've heard some people say bom dia, Alguns dizem bom dia, and I've heard others say bom dia. outros dizem bom dia. But he says bon dia. Ele fala bom dia. Is it dia or gia? É dia ou dia? He's like, ask Jai. How do you say it, Jai? É assim, gente. Gente, lembra do alfabeto. A, B, C, G. Tá resolvido. How do you say hello then? Oi? Oi? Aham. Oi. Oi. I don't. There's Hola? as well. Yes. Hola? Because I don't want to offend somebody by saying bon dia. É, não quero ofender ninguém, falar bom dia, bom dia. So I'll just say oi. Yes. Só vou falar hoje. Yes. Yes. O pai disse que tem que voltar para aprender o português. Vocês And I'll- concordam? And I'll bring my wife with me. Eu vou trazer minha esposa. Yes. Yes. This. Rebeca hoje. Obrigado. Open your Bibles to Psalm 147, the 147th Psalm. Abra suas Bíblias no Salmo 147. And let's begin with a word of prayer. Vamos começar numa palavra de oração. Father, we just thank you for this weekend. Pai, te agradecemos por esse fim de semana. And Lord, I thank you for the sweet fellowship that we have had. Senhor, te agradeço pela comunhão doce que temos desfrutado. And Lord, I thank you for the opportunity to preach. Te agradeço pela oportunidade de pregar. And I pray for us as we open your word together, E oro por todos nós à medida que abrimos a tua palavra juntos. that we can set aside all the things that distract us, Que possamos colocar de lado tudo aquilo que nos distrai, that our minds want to focus on, que as nossas mentes talvez queiram focar, and that we focus on your word para podermos focar na tua palavra, Senhor. and allow your Holy Spirit to convict us, E permitir ao Espírito Santo que nos convença, correct us, corrija and instruct us in your righteousness, e instrua na tua justiça. that we might be complete and equipped for every good work. Que possamos ser equipados e preparados para toda boa obra. May you be honored and glorified by all that's said and done here today. Que tu, Senhor, possa ser honrado e glorificado por tudo que é feito e dito hoje. In your Son's name I pray, the name of Jesus Christ. No nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, é que oramos. Amen. Amém. I think by now it's pretty clear I don't speak a lot of Portuguese. A essa altura é bem claro
Está bem claro que eu não falo muito português. but when you sing, I recognize the songs by the tune. Mas quando vocês cantam, eu muitas vezes reconheço a música pela melodia. And I don't know who picked the songs this morning, but I'm pretty sure God did. E eu não sei quem que escolheu as músicas hoje de manhã, mas eu tenho certeza que foi Deus. Because you sang two songs in particular that tie directly to my message. Porque duas das músicas cantadas estão muito proximamente conectadas com a mensagem de hoje. The first song that you sang was, If You're Happy and You Know It, Your Face Will Surely Show It, right? Esse é o nome americano de uma das músicas. Se você está feliz e você sabe disso, o seu rosto vai mostrar isso. So you sang a song about happiness, right? Ou seja, cantamos sobre alegria, Right? né? Okay. So what is happiness? Então, o que é alegria? It's an emotion, right? We have emotions. É uma emoção, né? You're catching on. Aí, estão acompanhando. Then you sang another song singing about the joy of the Lord is my strength. E daí cantamos outra música sobre a alegria do Senhor ser a minha força. Another emotion. Outra emoção. This book is filled with emotions. Esse livro é cheio, repleto de emoções. I wanna just very quickly go through some verses this morning that share a number of emotions in the Word of God. E eu gostaria de, aqui com vocês nas Escrituras, passar alguns versículos que compartilham sobre o amor de Deus e as emoções. Verse 3, Psalm 147:3. 147, versículo 3. Salmo 147, 3 diz: Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. The emotion here is sadness. It's brokenheartedness. Temos aqui a emoção da tristeza, do coração partido. How many of you have ever experienced a broken heart, sadness? Quantos aqui já tiveram isso? Coração partido, tristeza. How many of you still have things that break your heart? Quantos de vocês estão ainda passando por situações que estão destraçalhando o coração? Are you thankful that God's Word covers every emotion, including sadness and a broken heart? Você sente gratidão que a palavra de Deus aborda todas as emoções, incluindo a tristeza? Are you thankful that we have a God who cares about our broken heart? Você sente gratidão que temos um Deus que se importa com o nosso coração partido? Our God loves us, Nosso Deus nos ama. and love is an emotion. E amor também é uma emoção. Look at Philippians 4:6. Vamos a Filipenses 4, 6. You can just read the first line. Be anxious for nothing. Filipenses 4, 6. A primeira linha diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Do you ever find yourself anxious? Você Nervous? sente ansiedade? Já se pegou sentindo aquele nervosismo? I do. Eu sinto isso. Are you thankful that God's Word covers topics like that? Você sente gratidão que a palavra de Deus aborda The- tópicos assim? The things we struggle with? As coisas com as quais a gente briga e luta? In Isaiah 41, it also says, fear not. Em Isaías 41 também está escrito: Não tenham medo. God knows His creation. Deus conhece a sua criação. He knew that we would struggle with certain emotions. Ele sabia que a gente iria lutar contra algumas emoções. So at different times in Scripture, He tells the people to whom He is writing, don't be afraid. Então, em pontos diferentes
Deus fala ao povo a quem ele escreve, não tenha medo. Look at Philippians 4:4, another emotion. Olha Filipenses 4:4, outra emoção. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Do you ever have reason to rejoice? Você tem razões para se alegrar? Praise the Lord. Deus seja louvado. That was your best answer yet. Foi a melhor resposta até agora. We should have reason to rejoice, Nós devemos ter razões pelas quais nos alegrar. to celebrate. Razões para celebrar. What would we have to rejoice in without Him? Teríamos causa para celebrar sem Cristo? Nothing. Nothing. Flip Proverbs chapter 3. Provérbios capítulo 3. Verse 13. We find, Provérbios 3:13. we find happiness. Aqui a gente vê felicidade. Go for it. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. So he talks about happiness. Happiness is another emotion. We can be happy about things. And here he's talking about wisdom and understanding. Então, aqui a gente vê felicidade. Felicidade é outra emoção. E aqui a gente vê ela conectada com sabedoria, com conhecimento. We often find happiness in fleeting things, Muitas vezes a gente tem a felicidade com coisas passageiras. things that aren't important in eternity. Coisas que não são importantes comparadas à eternidade. But wisdom and understanding in God's Word is something to be happy about. Mas sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, isso é coisa para ter felicidade com isso, né? In Job chapter 8, verse 21, he talks about the mouth is filled with laughing and how the lips with rejoicing. We can rejoice, we can laugh about things. You were singing that song this morning, and some of you were very good at laughing. I will remember everything. Okay, good. Ele falou de um versículo em Jó, capítulo 8, versículo 21, que fala da boca e do riso, das risadas. E hoje de manhã a gente estava cantando e dando risada, então todos somos muito bons em dar risada. But I want to do something this morning with just one of those emotions. Mas hoje de manhã eu queria fazer algo com só uma dessas emoções. I want to look at sadness. Eu queria dar uma olhada na tristeza. Sadness is an emotion we've all experienced. Tristeza é uma emoção que todos nós sentimos. We've all been brokenhearted. Todos já passamos por isso de ter o coração partido. We've all had things that hurt. Todos tivemos coisas que doeram. But I want to look this morning at what I think are the saddest words recorded in this book. Mas hoje de manhã eu gostaria de olhar as palavras que nesse livro são as mais tristes, ao meu ver. And I'm going to give you some homework right now. Agora eu vou dar um deverzinho de casa para vocês. These are going to be, in my opinion, the saddest words. Na minha opinião, essas são as palavras mais tristes da Bíblia. But I want to challenge you to study your Bible to find what you think are the saddest words. Mas eu queria dar um desafio a vocês, que vocês estudem as suas escrituras para verem o que vocês acham ser as palavras mais tristes da Bíblia. And then study your Bible to find what you think are the most joyful words. E em seguida, você estuda a sua Bíblia para descobrir o que você acha ser as palavras mais felizes, mais alegres. And maybe even make a list of emotions and go and find them in the Word of God. E uma terceira tarefa seria fazer uma lista de diferentes emoções e aí estudá-las nas Escrituras. Because there are times when you will experience all of those emotions. Porque
vai ter uma hora que você vai passar por todas essas emoções. And it would be good to have a library of verses to look at. E seria bom ter uma biblioteca de versículos. Figura de expressão, tá, gente? Mas para vocês terem aí muita coisa para estudar e para ler. But this morning we're going to look at sad words. Mas hoje a gente vai olhar palavras tristes. Genesis 3. Vamos a Gênesis 3. In Genesis 1 and 2, we have the creation. We have the Garden of Eden. Em Gênesis 1 e 2 nós temos o Jardim do Éden, temos a criação. Even in Genesis 3, we're still in the garden. No capítulo 3 ainda estamos no Jardim do Éden, But something changed in Genesis 3. mas aqui em Gênesis 3 houve uma mudança. Let's read what the garden was like, beginning in Genesis 2:8. Em Gênesis 2:8, vamos dar uma olhadinha para ver como era esse jardim. We're going to read verses 8 through 15. A gente vai ler do 8 ao 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Abilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. How many of you enjoy this property with its views? Quantos de vocês apreciam essa propriedade com suas vistas? The mountains, Montanhas, the ocean, o oceano, the palms. os polos. I think it looks good. A aparência é boa, muito boa a aparência. But As vistas. but this does not even begin to compare with what the garden would have been like. Mas isso aqui nem se compara, nem começa a se comparar com o que seria a aparência do Jardim do Éden. That garden was a special place Aquele jardim era um lugar especial, made by God feito for man. por Deus para o homem. And in one moment, E aí, num momento, it was all tarnished. ficou tudo manchado. Look at Genesis 3. Olhemos Gênesis 3. Man had a relationship with God. O homem tinha um relacionamento com Deus. There was nothing between God and man. Não havia nada entre Deus e o homem. But all of that changed in a moment. Mas aí tudo isso mudou em um momento. Verse 10. Verso 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. To me, these words are sad Para mim, essas palavras são tristes, because it shows us how the intimacy of the relationship was destroyed. porque essa passagem mostra que a intimidade do relacionamento entre o homem e Deus foi destruída. And verse 12 just shows us just how bad it became in an instant. E aí, o versículo 12 mostra como que, num instante, ficou ruim a coisa.
12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Most people read that verse and think that Adam blamed his wife, Eve. A maioria das pessoas lê esse versículo e pensa: Adão está botando a culpa em Eva. And that alone would be bad enough. E isso em si já é ruim o suficiente. But ultimately, he blamed God. Mas no fim de tudo, quando a gente olha, ele estava culpando a Deus. He pointed his bony finger at God and said, "It's the woman that you gave me." Ele estava apontando aquele dedo feio na cara de Deus e dizendo: foi a esposa que o Senhor me deu. Turn to Romans chapter 5. Vamos para Romanos capítulo 5. Verse 12. Versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Paul, through the inspiration of the Holy Spirit, Pela inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo is writing about Adam in the garden, está escrevendo a respeito de Adão no jardim, in that beautiful garden, naquele belíssimo jardim, in that place of intimacy with God, naquele lugar onde havia intimidade com Deus, explaining that when Adam ate of that fruit, e aí ele está explicando que quando Adão comeu da fruta, sin entered, o pecado entrou and it affected us all. e afetou a todos nós. And so when I look at Genesis 3, 10, and 12, Então, quando eu olho para Gênesis 3, 10 e 12, I see those words as sad words in the Bible. eu vejo essas palavras como palavras tristes nas Escrituras. But I want to show you sadder words than that. Mas eu queria mostrar a vocês passagens mais tristes ainda. Eventually, we're going to get to what I think are the saddest words in the entire Word of God. E aí, finalmente, a gente vai chegar Each, às palavras que eu entendo serem as mais tristes das Escrituras. each example is going to get worse and worse in my mind. Cada exemplo, na minha mente, vai ficando pior e pior até a gente chegar lá. Acts 17. Vamos para agora Atos, capítulo 17. In Acts 17, Paul is on Mars Hill. He's preaching. Em Atos 17, Paulo está lá em Atenas, está pregando no Areópago. These were people who worshipped all of these false gods. Conversando com pessoas que estavam adorando a todos esses deuses falsos lá. And he talks about how religious these people were. E ele fala de como eles eram assim, religiosos. Do we have religion in our world today? Nós temos religião no mundo hoje? When you drive through these cities, you find churches where they're very religious. Quando a gente viaja aí pelo Brasil, pelo mundo, a gente passa por igrejas e a gente vê pessoas muito, muito religiosas. In that way, the world isn't that much different today Então, nesse sentido, o mundo não é muito diferente hoje than it was 2,000 years ago. de como era uns 2.000 anos atrás. Acts 17, 23 and 24. Atos sorry. 17, 24 and 25. 24, No, I'm sorry. 22 and 23. 22. Atos 17, versículos 22 e 23 dizem: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paul sees their religious nature, Paulo vê a natureza religiosa desse pessoal and he seizes the opportunity to share Christ with them. e ele agarra a oportunidade
compartilhar sobre Cristo com eles. But these people have no understanding of God. Mas eles não têm entendimento nenhum de Deus. So he takes them all the way back to the garden and he begins to explain. Daí aqui nesse texto ele pega e leva esse povo lá de volta ao Jardim do Éden e começa a explicar. They worship an unknown God. Porque eles adoram um Deus desconhecido. And he says, let me tell you about him. Deixa eu falar para vocês sobre ele. It was an opportunity. Era uma oportunidade muito boa. But let me show you their response. Mas deixa eu mostrar a reação deles. Because their response is very sad. Porque essa reação é muito triste. Verses 30 through 32. Agora o versículo 30 até o 32, que diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Paul was evangelizing these people. Paulo estava evangelizando essas pessoas, He was laying the gospel out before them. colocando o evangelho diante deles. And when he gets to the resurrection, Aí quando ele chega na ressurreição, when he gives them an opportunity to hear of what Christ did for them, quando eles recebem essa oportunidade de ouvir o que Cristo fez por eles, he had two reactions. temos duas reações aqui. Some decided to hear him again on the matter, Alguns queriam ouvir sobre esse assunto em um outro momento. which is a good thing. Tem o lado positivo, But the sad one was those who mocked. mas aí temos os zombadores. A reação triste aqui. Eles escarneceram. Do you find that sad? Você acha isso triste? To hear the saving knowledge of Jesus Christ, Ouvir sobre conhecimento que salva. Conhecimento a respeito de Cristo Jesus. and not to just say no or turn away, E não apenas dizer não e se virar para outra direção. but to be so turned off that you mock what has been said. Mas ter essa atitude tão negativa a ponto de zombar aquilo que foi dito. As Christians, that should break our heart. Como cristão, isso deveria quebrar o nosso coração. People every day are rejecting the gospel. Todos os dias, pessoas estão rejeitando o Evangelho. They're rejecting Christ. Eles rejeitam a Cristo. And I have these as sadder words than what took place in Genesis. Então, para mim, isso aqui é mais triste ainda do que o que aconteceu em Gênesis. But there are sadder words still, I believe, in God's word. Mas, para mim, tem ainda coisa mais triste na palavra. Acts 24. Vamos a Atos 24. We're going to put two events together here. Aqui a gente vai conectar dois eventos diferentes. Acts 24, 24, and 25. Atos 24, os versículos 24 e 25. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. We see Felix and his wife Drusilla hearing, but turning away. A gente vê Félix e a sua esposa Drusila ouvindo, mas virando o rosto. Often we read the Word of God without thinking of the reality of these people. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não pensa na realidade dessas pessoas. Where do you think Felix and Drusilla are right now? Onde que você acha que Félix e Drusila estão agora?
Where do you think? O que vocês acham? Onde que eles estão agora? There are only two options, Só tem duas opções, gente. and they turned away. E eles se viraram. Não If- quiseram saber. If they never trusted Christ, where are they right now? Se eles nunca confiaram no Senhor, onde eles estão agora? What they say? Hell. Okay, good. É isso aí, no inferno. Mais quente que aqui. If they didn't answer that, we'd have to have a long board meeting. Acts 26, Vamos para Atos 26, verses 19 through 28. 19 até ao 28. Again, we find Paul sharing the gospel. Novamente vemos Paulo evangelizando aqui. He's dealing with lost men Ele está conversando com pessoas perdidas, who need Christ. pessoas que precisam de Cristo. Go ahead. Atos 26, 26, 19 through 28. 28. Ok. Começando no versículo 19, ele diz: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, e estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Eu estou agora em Atos 26, 24. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. 25. Porém, Paulo respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. First of all, I want you to notice the difference between Felix and this passage. Primeiro eu queria mostrar a diferença entre a reação de Félix e essa passagem aqui. In 24, they were simply interested. They found it entertaining. Ali no capítulo 24, eles estavam achando interessante só. Era entretenimento. In chapter 26, Agrippa is engaged in the conversation. Aqui no capítulo 26, Agripa está ali envolvido na conversa. I see it as more than just entertaining. Para ele não era só entretenimento, ele estava mais envolvido. He's interested in what Paul is talking about. Ele está interessado no assunto. Paul again seizes on the opportunity. Então Paulo novamente aproveita a oportunidade, He lays out the truth. anuncia a verdade. Paul even doubles down in verse 24. E ainda no versículo 24, Paul is told, Thou art beside thyself, much learning doth make thee mad. temos a acusaçãozinha ali, você está doido, And it's in muitas letras. And it's in verse 25 that Paul doubles down to say, I am not mad. Mas aí Paulo se reforça ali e fala no 25, não estou louco não. É But I- palavra de bom senso. But I speak the truth. Eu estou falando a verdade. He goes on to talk about what he sees that Agrippa understands to this point. E aí ele vai e fala de coisas que ele sabe que Agripa entende. He says, I know you believe in the prophets, Eu sei que você acredita nos profetas, but I think sadder words still in the Word of God are found in verse 28. mas eu entendo que as palavras mais tristes ainda são essas do versículo 28.
Agrippa says to Paul, almost. Onde Agripa fala para Paulo, quase, Almost Por thou pouco. persuadest me to be a Christian. por pouco você me persuade. To have come right to the edge Então of ele chegou trusting. até a beiradinha ali, chegou quase acreditando em Cristo. Have you ever shared the gospel with someone and you know that they're right there? Você já passou por isso? De evangelizar alguém, compartilhar o evangelho com alguém, a pessoa está ali, está quase lá. They hear. Ela ouve They, tudo que você diz, they seem to understand. parece que entende tudo certinho, But at the last moment, they just reject it. mas no fim fala, não quero, rejeita. That's what you see taking place right here. É isso que a gente vê acontecendo aqui. Do you find that sad? Você acha isso triste? Mais uma vez, você acha isso triste? That's good. Don't think of this as just words on a page. Por favor, pessoal, não pensem nisso como só palavras numa página. Agrippa was a man who is now in one of two locations. Agripa era um homem que agora está em de dois lugares. And unless something changed in his life, where is Agrippa? Então, a não ser que alguma coisa mudou na vida dele, onde que está Agripa agora? No inferno. He's in hell. He is separated from God for all of eternity. Ele está separado de Deus por toda a eternidade. I can't do anything about Agrippa, Eu não posso fazer nada sobre Agripa, but there are a lot of people in this world that I can reach. mas ainda tem muita gente nesse mundo que eu posso alcançar. I find this to be sadder words still. Então, para mim, essas palavras são mais tristes ainda que as outras que já vimos vendo. But now let me show you what I think are the saddest words Mas in agora deixa all eu of Scripture. mostrar para vocês o que eu penso serem as palavras mais tristes de todas as Escrituras. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. This morning we're talking about the need for workers. That was the title of the message that was given to me. Hoje de manhã estamos falando sobre a necessidade de obreiros. Esse é o título da mensagem que foi dada a mim. There are so many people out there who need Christ. Há tantas pessoas que precisam de Cristo no mundo. And one or two people can't do it all. E uma ou duas pessoas não podem fazer todo esse trabalho de alcançá-las. God did not create or ordain the body of Christ Can you finish that? So I know where you're going. so for one or two people to do it all. Deus não criou e organizou o corpo de Cristo para que uma ou duas pessoas fizessem todo o trabalho. Many people are needed. Muitas pessoas são necessárias para fazer o trabalho. Every member of the body of Christ is needed. Todo membro do corpo de Cristo é necessário. Every part. Todas as partes são necessárias. And that brings us to the saddest words in Scripture, E isso nos traz as palavras mais tristes das Escrituras, ao meu ver. by my estimation. I figured that's what I already- Oh, you're already good. You're good. Thanks. Philippians 2:21. Filipenses 2:21. Filipenses 2:21 diz, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. For all seek their own. Todos buscam o que é seu próprio. How often does that describe the church today? Com que frequência isso aqui descreve a igreja hoje? So many in Paul's day were self-seeking. Evidentemente, tantas pessoas nos dias de Paulo estavam pensando nos seus próprios assuntos, pessoas egoístas.
2,000 years ago, Demas loved this present world. 2000 anos atrás, temos o caso de Demas, que amou esse mundo e abandonou a causa de Cristo. And stopped serving the Lord. Oh, you already covered that. It's great. I believe this is the church epidemic of our times. Eu creio ser a epidemia da igreja dos nossos tempos. The gospel has been euthanized by Christians who are more interested in feeding their flesh than in reaching the lost. O evangelho está sendo morto por cristãos que estão mais interessados em alimentar a sua própria carne do que salvar o mundo perdido. Why do I find this to be the saddest words? Por que eu acho que essas são as palavras mais tristes da Bíblia? In the garden, man chose to eat of that fruit. No jardim do Éden, o homem escolheu comer aquela fruta proibida. And I find that sad because it destroyed that relationship. E é triste porque destruiu aquele relacionamento de intimidade com Deus. But in Acts 17 and Acts 24 and Acts 26, Mas ali em Atos 17, Atos 24, Atos 26, that was simply lost men rejecting the gospel. nós vemos pessoas perdidas, homens perdidos, rejeitando o evangelho. I think it's sad when men reject the gospel. E para mim é triste quando homens rejeitam o evangelho. But it's even sadder when saved men don't even care about the lost man. Mas é mais triste ainda quando pessoas salvas não se importam com as pessoas perdidas. All of us were lost at Todos one point. nós éramos perdidos em algum momento. And somebody loved you enough to share Christ with you. E alguém amou você o suficiente para compartilhar de Cristo com você. Where would you be right now if somebody didn't love you that much? Onde que você estaria hoje se alguém não tivesse amado você a esse ponto? Where would you be right now if somebody didn't love Christ that much? Onde que você estaria hoje se alguém não tivesse amado Cristo a esse ponto de querer falar dele para você? How Nas trevas? In darkness. in darkness. Yeah. We must never be that calloused. Nunca devemos ter esse coração calejado. We need to avoid seeking our own. Precisamos evitar ser como esse pessoal aqui em Filipenses, que só estavam buscando suas próprias coisas. And let me end by saying this. E gostaria de terminar dizendo o seguinte. I've heard Christians say this. Eu tenho ouvido cristãos dizer isso. I wonder how many people I will meet in heaven that are there because I shared the gospel with them. Fico imaginando quanta gente eu vou encontrar nos céus que estão lá porque eu compartilhei do evangelho com eles. I'm sure they say that in a very non-prideful way. Mas falando disso, não com orgulho, pensando mesmo, quanta gente será que eu vou ver lá que eu levei a Cristo? But let me give you the opposite of that statement. Mas vamos pegar essa ideia e invertê-la. Ask yourself this question. Pergunte-se a si mesmo o seguinte: How many people will not be in heaven because you never shared the gospel with them? quantas pessoas não estarão no céu porque você não compartilhou do evangelho com elas? We must never be so calloused Não devemos nunca ter o coração tão duro that we don't care about the lost souls around us. que a gente não se importa com as almas perdidas ao nosso redor. God has placed people in your life Deus tem colocado pessoas na sua vida for you to share the gospel with. para você compartilhar do evangelho com elas. Love them with the gospel. Amem essas pessoas com o evangelho.
as somebody once loved you with the gospel. Da mesma forma que alguém um dia amou a você com o Evangelho. Let's pray. Oremos. Father, thank you so much for this morning. Pai, obrigado, muito obrigado por essa manhã. Lord, I pray for each soul here. Senhor, eu oro por cada alma aqui. First of all, that each of us has trusted in your Son, Jesus Christ, in his death, burial, and resurrection. Primeiro, que cada de nós tenha crido no seu coração na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. But Lord, I also pray Mas, Senhor, também oro that you and your love for us que o Senhor e o seu amor por nós compels us to show that love to others nos motive a mostrar esse amor para as outras pessoas, by sharing Christ with them, evangelizando elas, falando de Cristo para elas, both with our words and our lives. tanto com nossas palavras quanto com nossas vidas. In your Son's name I pray, in the name of Jesus Christ. No nome do teu Filho eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Thank you. Mhm.